Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar resolvendo uma equação diferencial usando o fator integrante. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o exemplo que a gente vai estar resolvendo nesta aula é esse daqui. Resolva a equação dy dt mais 2 sobre t vezes y igual a t. Então, a gente quer encontrar a y de t, a solução dessa equação, certo? Então, essa daqui é uma equação diferencial de primeira ordem. E a gente viu que toda equação diferencial de primeira ordem, ela está descrita assim, da forma dy dt mais um p de t, lembrando que essas variáveis y e t pode ser mudada, tá? Vezes y igual uma q de t, certo? Então, essa está dessa forma. E a gente viu na aula anterior como encontrar o fator integrante. Então, para resolver essa equação, a gente vai usar o fator integrante. Então, o fator integrante é o mi de t, né? Ele é igual a exponencial da integral de p de t. Mas quem que é p de t? O p de t é quem está multiplicando o y aqui, ó. Certo? Ó. Exatamente. Então, o p de t aqui vai ser 2 sobre t. Então, vai ser a integral de 2 sobre t dt aqui. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar e, eu coloco 2 em evidências, daqui vai ficar a integral de 1 sobre t dt. A integral de 1 sobre t é ln de t, então vai ficar exponencial de 2 vezes ln do módulo de t, certo? Aqui, a gente não vai estar, como que eu vou dizer? Calma aí. Usando a constante. Eu vou estar explicando isso melhor, de não estar usando a constante, quando eu for explicar por que o fator integrante é dessa forma, tá? No próximo vídeo, tudo bem? Então, aqui vai ficar, ó, pela propriedade de logaritmo, a gente tem que ln, aqui vai ficar ln do modo de t ao quadrado. Então, o t sempre vai ser positivo, então eu não preciso colocar em módulo, porque t ao quadrado sempre vai dar um número positivo. Só que esse daqui, ó, pela propriedade de logaritmo, ó, eu tenho que a potência, a base da potência é igual à base do logaritmo. Ln é log de o logaritmo de base neperiana. Então, os dois, a base da potência e a base do logaritmo é a mesma. Então, esse daqui vai dar o logaritmano, que é t ao quadrado. Então, mi de t é t ao quadrado. Aí, a gente vai multiplicar para resolver essa equação dos dois lados da equação por t ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, dy dt mais 2 sobre t vezes y, isso igual a t. Então, vou multiplicar dos dois lados da equação pelo fator integrante, que é t ao quadrado. Então, vou multiplicar aqui por t ao quadrado, aqui por t ao quadrado e aqui por t ao quadrado. Isso vai ser igual a t ao quadrado vezes dy dt, t ao quadrado vezes 2 sobre t, ó, vai dar 2t.
igual a t ao cubo, certo? Então, agora, fazendo aqui no cantinho, bem no cantinho, né? Do nosso quadro aqui. O que que a gente tem aqui, ó? Olha, se eu pegar na anterior, eu disse que isso daqui, esse resultado aqui, epa, vezes y, eu deixei um y aqui, sumiu, hein? E isso daqui é a derivada da multiplicação de t ao quadrado, que é o fator integrante, vezes y. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a derivada de t ao quadrado vezes y vai ser, ó, derivada de t ao quadrado, que é 2t, vezes y, mais a derivada de y em relação a t, vezes t ao quadrado, certo? Então, é a mesma coisa. Então, aqui a gente chega que isso daqui é a derivada. Eu posso escrever assim, dy dt, ou escrever dessa forma aqui, tá? Quadrado vezes y. Isso é igual a t ao cubo. Agora, a gente chegou na forma de dy, era a forma que a gente queria. Dy dt igual a q de t, assim, ó. Integra dos dois lados, ó. Integrando dos dois lados em função de t. A gente chega aqui, ó. Que isso daqui vai dar t ao quadrado vezes y é igual. A integral de t ao cubo é t à quarta sobre 4 mais uma constante. Então, aqui vai ficar y é igual. Ó, t ao quadrado sobre 4 dividido por t à quarta sobre 4 dividido por t ao quadrado mais c sobre t ao quadrado. Isso daqui simplifica, ó. Aqui vai ficar y, então a solução vai ser y igual a t ao quadrado sobre 4 mais c sobre t ao quadrado. Então, independente do valor da constante aqui, qualquer função dessa forma aqui vai satisfazer essa equação, vai ser solução dessa equação. Então, a solução geral dessa equação é... Epa! A pessoa quer abrir quadrado, esquece, né? É essa daqui, certo? Aí, dessa forma, a gente vai analisar essa solução, essa família de soluções. Então, antes disso, vou pegar aqui, copiar nossa solução aqui, tá? Então, para analisar o crescimento e o decrescimento da solução e o limite de t quando tende para infinito, mais ou menos infinito, a gente vai estar usando as coisas que vocês aprenderam em cálculo 1 e análise de gráfico, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, essa é a nossa solução. Então, primeira coisa, para a gente analisar a solução, então, se C for igual a zero, o que vai acontecer? A nossa solução, ó, se a constante for igual a zero, a nossa solução é igual a t ao quadrado sobre 4, certo? Dessa forma, aqui, a gente tem que... Então, aqui, ó,
a gente chegou aqui, y, quando c é igual a zero, quando essa constante é igual a zero, y é igual a t ao quadrado sobre 4. Aqui eu usei x, essa função aqui, certo? O que que acontece? O gráfico dela vai ser esse. Então, se o c é igual a zero, a gente tem que a função é essa parábola aqui, ok? Agora, se c é diferente de zero. Então, se c é diferente de zero, a gente tem que y vai ser igual a t ao quadrado sobre 4 mais c sobre t ao quadrado, certo? Aí, com t, nesse caso aqui, t tem que ser diferente de zero, certo? Porque senão não dá certo. Então, se o limite de t tendendo a mais infinito da y de t, quando c é diferente de zero, vai tender, olha aqui, ó, tende a mais infinito, aqui essa parte tende a mais infinito, certo? E aqui embaixo, ó, quando t tende a mais infinito, isso aqui vai tender a zero, então aqui vai ficar mais infinito. Agora, o limite de t tendendo a menos infinito, de y de t. Ó, se tende a menos infinito, aqui vai ficar, ó, se está tendendo para mais infinito, para menos infinito, é com valores cada vez menores. Então, vamos pegar valores menores do que zero. Isso daqui vai ser sempre positivo, então vai tender a mais infinito. E aqui vai tender a zero do meu jeito, então vai tender a mais infinito, certo? Então, a função sempre vai estar tendendo a mais infinito. Aí agora, ó, se C é positivo, o valor da constante aqui é positivo, o limite, ó, de t tendendo a zero vai dar quantos? Se t tende a zero, aqui vai ficar zero, aqui vai tender a mais infinito, porque o c é positivo. A gente vai ver esses casos testando, tá? E se c é menor do que zero, o limite de t tendendo a infinito, tendendo a zero, perdão, de y de t vai dar menos infinito. Então, vou entender isso lá no gráfico. Então, para entender melhor aqui, o que, que eu fiz? A constante eu chamei de A ao invés de C, tá? Aqui. E o X, aqui é X, porque não tem como eu pôr o T aqui. É no lugar de T, tá? Então, eu peguei a função. Então, quando C é zero, aqui, ó, quando dá zero, vai dar essa parábola aqui, certo? Aí, quando C é maior do que zero, então vamos entender aqui, ó. Quando t tende para infinito, ó, a minha função aqui, ó, tá bem? Ó, tá tendendo para infinito. Quando t tende para menos infinito, a função aqui tá tendendo para mais infinito, certo? Agora, quando ó, o c é positivo e tá tendendo para zero, ó, tá vendo que as parábolas tendem para mais infinito aqui? Essas parábolas aqui do meio, tá? Então, quando C é positivo, vai formar duas parábolas simétricas ao eixo Y, certo? Aí, se o C é negativo, o que que acontece? Ó, valor menor negativo aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que que aconteceu? Se o C é negativo, ó, quando o T tende para infinito, a função tende para infinito, certo?
quando t tende para menos infinito, a função tende para menos infinito. Agora, quando t quando t tende para menos infinita, a função tende para mais infinita. Aqui está dando mais infinito, está indo para valores positivos de y. Agora, se o C é negativo, tá vendo aqui? Ó, ele está menos 5,8. Isso acontece para qualquer C negativo. O que acontece aqui? Ó? A função vai tender para menos infinito, certo? Agora vamos falar de pontos críticos, crescimento e decrescimento. Vamos observar aqui, ó. Se o C é positivo, olha aqui. A minha função aqui, ó, vai ter 2 pontos críticos, certo? Aqui. Ó, que vai ter, tá fazendo, ó, vai ter ponto de mínimo, certo? E o que vai acontecer? Ela decresce até esse ponto e ela cresce após esse ponto, certo? Aí, se ela é negativa, ou se o C é negativo, o que acontece? Olha aqui. Ela não vai ter ponto crítico. Ou ela vai ser, aqui, ó, conforme o T cresce, o Y decresce, ó, ela vai ter antes de zero, ela vai ser decrescente, após T para T maior do que zero, ela vai ser crescente, certo? Então, essa foi a nossa análise da função, certo? Vamos encontrar o ponto crítico dessa função. Então, para encontrar os pontos críticos, a gente vai calcular a derivada dessa função. Então, vamos lá, calcular a derivada dessa função. Vamos usar essa partezinha aqui. Então, vai ficar dy dt. Mas a gente já tem a derivada dessa função, não é? Só que a gente vai calcular em função de t. Então, aqui vai ficar 2t sobre 4, e aqui vai ficar menos, aqui a derivada de 1c sobre t ao quadrado vai ficar c sobre, ó, isso aqui é a mesma coisa da derivada de 1 sobre menos 2t. Então, sempre subtrai mais 1, então vai ficar menos, aqui vai ficar menos 2, aqui sobre t ao cubo, certo? Isso daqui, para achar o ponto crítico, a gente vai igualar a zero. O 2 com 4 simplifica, fica assim. Então, vai ficar t sobre 2 menos 2c igual a zero. Então, a gente chega aqui, isso daqui, ó. Tirando o mínimo, vai ficar 2t ao cubo. Dos dois lados, aqui vai ficar t ao cubo vezes t à quarta. Menos 4c igual a zero. Então, a gente chega aqui, ó. T à quarta vai ser igual a 4c. Então, a gente chega aqui, t vai ser igual a mais ou menos, ó, porque é uma raiz par, de índice par, a quarta de 4c. Então, isso daqui só vai ser válido, ó, só vai ter ponto crítico se o C for maior do que zero. Se o C for menor do que zero, não existe ponto crítico. E é isso a gente viu claramente lá nos gráficos, certo? Aí, se esse problema, aí a gente está resolvendo uma equação diferencial que ela não é um problema de valor inicial, não deu um ponto inicial. Então, e se tivesse um ponto inicial, como que seria? Se fosse assim, ó, problema de valor inicial. Então, a gente resolveu, achou que, olha, y, qual foi o valor de y mesmo? Vamos ver se
Aqui, ó, a gente chegou que y é isso daqui, certo? Tendo, ó, a gente já resolveu a equação. Então, todas as vezes que a gente tem um problema de valor inicial, a gente resolve a equação diferencial, encontra o y e depois a gente substitui o ponto. Então, aqui está dizendo assim, ó, a gente encontrou a solução geral, que é essa daqui, e y agora a gente tem um ponto inicial. Quando y é 2, quando t é igual a 2, y é 3. Então, para t igual a 2, y é igual a 3. Então, substituindo isso aqui, ó, nessa equação, a gente vai chegar aqui, 3 é igual a 2 ao quadrado, que dá 4 sobre 4, mais c sobre 2 ao quadrado, que é 4. Aqui a gente chega aqui, que vai ficar 12, né? Igual a 4 mais C. A gente vai obter o valor da constante. Então, a gente chega aqui, C é 12 menos 4, que dá 8. Então, a constante aqui, ó, é 8. Então, a solução desse problema de valor inicial, para quando? Para y de 2 igual a 3, é t ao quadrado sobre 4 mais 8 sobre t ao quadrado. A solução desse problema está dentro de qual intervalo? Do intervalo 0 e mais infinito. Por quê? O t aqui, ó, é 2. Se o t fosse aqui, fosse y de menos 2 igual a 3, a solução, o intervalo de solução estaria entre menos infinito e 0. Certo? Então, esse intervalo de solução depende do valor inicial. Então, esse foi o problema que a gente resolveu. Então, nesse problema, a gente aprendeu a encontrar a solução de uma equação diferencial de primeira ordem, linear, né? E analisar essa solução e como encontrar a constante tendo o valor inicial, certinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like.